Diário de leitura número 19, capítulos 76 até o capítulo 82. E sim, eu fiz de novo, juntei um monte de capítulo, eu precisei ler 2 vezes, alguns capítulos eu escutei de novo pro carro, porque isso é uma coisa que eu tenho aprendido não falo aqui que eu queria terminar logo, que eu tô empolgada, que eu quero ler, porque acontece alguma coisa e acaba que eu fico alguns dias sem pegar no livro, e aí dá no que dá, né? Mas, bora conversar então sobre isso. Capítulo 76. Uma de vocês já tinha até comentado num dos capítulos que o Jamie leu o livro do Randall e comentou o seguinte: mas o Jamie não reparou que o Randall é a cara do capitão Blackjack Randall? O marido da Claire não é a cara dele? Como que o Jamie não reparou uma coisa dessa? Eu confesso pra vocês que quando eu li o comentário eu ainda pensei assim: nossa, é verdade? Como que ele não reparou uma coisa dessa? E aí nesse capítulo 76 a gente vê isso acontecendo. Da forma com que acontece, eu fiquei incomodada na hora que eu li a primeira vez. Eu me incomodo muito fácil com essas coisas, gente. O que acontece? O Jamie, ele sonha com com o marido da Claire, né, com o Randall, Frank Randall, e ele não gosta da cara dele, sabe? Ele fica ali, o jeito que eles conversam e tudo mais, ele não gostou daquela sensação. E ele acorda no meio da noite e aí ele vai acordar a Claire pra ter relação com a Claire, ainda pede desculpa pra ela porque ele foi muito... Ele tava muito precisado de ter ela pra ele. E aí a Claire não se incomoda com isso. A Claire, tipo assim, tá tudo bem, isso já aconteceu antes e ela gosta disso e tá tudo bem. E se tá tudo bem entre eles... A gente, como leitor, precisa entender que tá tudo bem, mas pra mim é um pouco difícil entender isso, porque eu olho pra isso e falo assim, ela tá dormindo, velho. Espera ela acordar, pelo menos, espera ela acordar direito. Sabe? Eu não sei como vocês se sentem em relação a isso. E aí eu tô me apegando ao fato de que a Claire falou que tá tudo bem, que não se incomoda com isso. E aí, acontece que, tudo bem, o Jamie, acontece isso, na manhã seguinte eles conversam e a Claire percebe que alguma coisa tá estranha, né? E o Jamie pergunta aí na lata, né? Por que você nunca me disse que o Frank Randall era parecido com o Blackjack? E ela, o quê? E aí ela foi falar que achou que isso não precisava, né? Então, tipo, né? Tá, e aí ela falou, mas você mesmo viu a foto aí do Frank aí no livro, assim, você não notou a semelhança? E ele fala que a princípio ele não notou, que ele só foi notar a semelhança ali no sonho. E aí, eles vão conversando sobre isso, e aí a Claire entende o motivo do Jamie ficar necessitado dela no meio da noite. Porque ele simplesmente se sentiu ameaçado pelo ex-marido dela, e ele meio que quis provar que, tipo, a Claire é dele. E assim, gente, não sei como eu me sinto em relação a isso, porque eu falei assim, mas que infantilidade do Jamie, gente... Sabe, não sei como que eu digiro essa informação. Eu sei que eu fiquei assustada no início do capítulo, que eu falei assim, é agora que vai ter esse confronto dessa informação, até porque uma de vocês já tinha me perguntado nos comentários sobre isso, e a gente teve essa resposta, né, que eventualmente ele verifica essa semelhança entre eles, né, e o capítulo acaba com a Claire falando que, tipo, que ela vai queimar a porcaria desse livro. E aí a gente vê uma frase muito bonita do Jamie se repetindo, que ele já falou pra Claire antes, que ela é sangue do sangue dele, osso do osso dele. Então, e aí o Jamie vai falar que, se o Frank sentia a mesma coisa por você e sabia que eu a tinha tirado dele, ele sabia que sim, então ele tinha bons motivos pra tentar me prejudicar ou tentar me matar. E a Claire fala, que, né? Você acha que não. Mesmo que ele esteja certo em relação ao livro, ela não acha que ele esteja, mas como que ele poderia saber que a Brianna levaria o livro pro passado e que o Jamie o veria? E ela começa a entender esse esquema, assim, dele achar que o Randall tá conversando com o Jamie e fala, não, isso seria impossível, como que o Frank saberia? E aí isso aí tudo entra nas nossas teorias das conspirações, que o Frank sabia, do que o Frank sabe, como que o Frank se organizou em relação a isso para preparar a Brianna e para conversar com o Jamie, que se ele tivesse feito isso, né, não era para prejudicar o Jamie de forma alguma, porque apesar dele ser parecido com o Jack Randall, ele não tinha nada a ver com ele. E a Claire fala que ele era um homem muito bom, e mais importante ainda, ele era um historiador. Ele não escreveria algo que não estivesse baseado em fatos.
E aí o capítulo acaba com a Claire falando que vai queimar a porcaria desse livro. E eu pensei assim, não queima não, eu quero saber o que tá escrito no livro. Quero mais capítulos sobre essas informações, sobre o que a gente tem em relação a esses livros. Esses livros não, a esse livro. E aí começa o capítulo 77, que é onde começa capítulos em relação ao Ian e a família dele. E eu gostei muito de ver o Ian nesses capítulos, porque eu acho que ele tá muito parecido com o Jamie. Assim, ele tá, acho que até uma versão melhorada do Jamie em relação às ações dele, aos pensamentos dele, a forma com que ele tem agido. Nesse capítulo 77, a gente vê ele indo ver como é que tá a Sylvia. E nesse momento que ele vai ver lá como é que tá a Sylvia, que foi a mulher que cuidou, a mulher Quacre, que cuidou do Jamie lá no capítulo anterior, ela tem 3 filhas e acaba que ela se prostitui para poder conseguir sustentar essas filhas delas. O marido dela, o ex-marido dela, foi embora um belo dia e nunca mais voltou. Não que ele tenha ido embora, mas que elas assumem que ele tenha sido morto, tenha sido raptado. Não voltou para casa, né? E nisso que o Ian vai lá verificar isso, acontece muita coisa, assim, dele chegar lá e conversar com as meninas, e o homem que tá dentro da casa sair, e o Ian brigar com ele, e acaba matando ele, e ele era um juiz. E aí ele fala, não, tá, vocês não podem ficar aqui. Simplesmente não pode. Então o Ian leva a Sylvia e as filhas dela com ele. E a Sylvia e as meninas ficam muito satisfeitas de ver alguém ali que tem relação com o Jamie, porque elas lembram do Jamie, tipo assim, o Jamie que tava aqui, que cuidou da gente enquanto ele tava aqui, nosso amigo. Então se o Ian tá aqui amando dele, o Ian tá ali pra ajudar elas. Então elas sentem confiança nele e acha, de certa forma, até bom o fato de ter lidado com toda a situação e tá fazendo alguma coisa por elas. E as meninas estavam passando fome e tudo mais. Então ele dá um jeito de se livrar do corpo e ele leva elas com ele até chegar lá onde eles estão hospedados. E aí é onde a gente vê as meninas e a Sylvia sendo apresentada ali pra Rachel e pra Jane. E tem uma coisa que o Ian pensa nesse momento que ele até levar elas lá pra casa deles, que ele pensa o seguinte, que a Sylvia, ela foi obrigada a fazer coisas na ausência do marido dela que ela não esperava. E ele começa a pensar na Emily, né? Porque eles estão na jornada para poder ver o que aconteceu da Emily. E ela pensa, será que a Emily teria sido obrigada a fazer alguma coisa com um homem na ausência do Ian? E aí ele começa a pensar sobre isso e acho que é interessante a gente pensar que o Ian ainda se preocupa com ela. Claro que ele se preocupa com ela, né? Obviamente, não que ele ame ela e queira ficar com ela do jeito que ele ama e quer ficar com a Rachel, e espero eu, até onde eu li aqui das entrelinhas, ele é time Rachel, não sei, né? Ai, gente, agora eu tô com minhoca na cabeça, agora eu tô aqui pensando o que vai acontecer com isso. Enfim, vamos seguir. E aí no capítulo seguinte, ele chega lá e a Rachel percebe que ele tá cheirando a sangue e já pergunta, o que você matou, né? E ele, um animal. E é interessante observar que por mais que a Rachel e o Ian, eles não mentem um pro outro, algumas coisas são omitidas ou ditas de uma forma que deixa entender, sem falar exatamente aquilo que vai magoar o outro. Porque a Rachel ela é totalmente contra matar, né? Independente de qual motivo. E o Ian não fala na cara dela que eu matei uma pessoa. No final ela entende que era alguém e tudo mais, estava fazendo mal pra Sylvia. Mas ele não fala isso com todas as letras. E aí a Rachel vê que ela é uma amiga Quacre, e aí ela fica contente em relação a isso, do tipo, olha, tem uma amiga que junto comigo, da religião e tudo mais. E aí a Jane também se levanta e eles organizam ali pra dar banho nas meninas e pra elas comerem, porque elas estavam assim, famintas, passando fome mesmo, e sujas e tudo mais, e é muito bonito ver eles cuidando delas assim. E aí no capítulo seguinte, a gente tem a resposta do porquê que o Ian foi pra Filadélfia num contexto de ir num bordel. Vocês lembram que a Claire pediu o Ian pra ir no bordel? Então, a gente descobre o que ele foi fazer no bordel. E aí é engraçado, é muito bonitinho, gente, ver o Ian e a Rachel. Porque na hora que ele fala que tá indo pro bordel, a Rachel só fala assim, não traga uma prostituta pra casa, você já tem mulheres demais. E aí ele vai, e no que ele chega lá, ele começa a conversar com as meninas e tentando seduzir, né, as mulheres que estão ali na porta do bordel e tudo mais, ainda fala assim, Rachel, você tem que me perdoar, me perdoe, Rachel. E eu fiquei pensando, o que ele vai fazer lá? Gente, eu não tô entendendo onde isso quer chegar. E aí por essa eu não esperava. Ele foi lá porque ele quer conversar com as mulheres do bordel sobre a Jane. Ele quer mais informação da Jane. E na hora que eu li isso no finalzinho do capítulo, na última frase do capítulo, eu fiquei assim, chocada.
Chocada, menina! Não, eu fui pega de surpresa, assim, muito de surpresa. Eu não consegui imaginar isso de forma nenhuma. A gente já viu em outros livros a questão da Claire cuidando das mulheres do bordel em termos de penicilina, questão de sífilis e tudo mais, e outras doenças venéreas. E eu não sei, eu só lembrei disso, mas não consegui associar uma coisa com a outra. Então, assim, eu fiquei surpresa e foi muito legal ter essa surpresa no livro. É uma empolgação boa que dá na gente. E aí, no capítulo seguinte, a gente vê a Rachel foi junto com a Sylvia numa reunião com a Acre para poder saber se os amigos poderiam ajudar ela, poderiam fazer alguma coisa, mas na verdade eles julgaram ela. Então eles não aceitam ela por ela ter se passado trabalhando como prostituta e como que ela ia estar ali, então eles não conseguem fazer nada por ela e elas se veem sozinhas, sem uma ajuda, mas é muito bonito ver uma se apoiando na outra e a Rachel falando, a minha reunião é você, né? Assim, e a Rachel até consola ela falando, né? Citando, por onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. E a Rachel aponta pra Sylvia e fala uma, e aponta pra ela e fala 2. Então acho que a Rachel tá sendo uma amigona pra Sylvia e vice-versa. E eu gosto muito de ver essa cena delas. E o capítulo continua com a conversa do Ian com as meninas, as mulheres, eu fico chamando de menina, né? As mulheres lá do bordel. E a gente descobre algumas informações importantes. Arabella era o nome que a Jane usava. E aí eu tô aqui até pensando, vamos pesquisar nos livros, né? Se aparece Arabella em algum lugar. Vou fazer isso no próximo diário, eu trago essa informação. E a gente tem a informação de que um capitão da marinha vendeu as meninas, a Jane e a irmã dela, a Fanny, para a senhora Adabot, que é a dona ali daquele bordel. E o Ian, para poder obter essas informações, ele até comenta com elas ali, né? A senhorita disse que o capitão da marinha vendeu as meninas para a senhora Adabot, que é a dona do bordel. Algum de vocês, por acaso, lembra o nome dele? Então, o Ian quer saber quem é que vendeu as meninas pro bordel. Como que aconteceu isso? E elas falam que é o Sebastián Vázquez. E o Ian saca que é um nome espanhol, as mulheres lá não sabem dizer se ele é espanhol ou não e tudo mais. E o Ian vai perguntando ali se ele era da marinha, o que é, se ele mencionou algum navio, ou se estava contratando tripulante, se tinha cheiro de mar, cheiro de peixe. E elas falam que, na verdade, a Trix, que é uma das mulheres lá que tem mais informações, que estava ali próxima da Jane. E ela fala que ele cheirava a pólvora e que a senhora Adabot chamava ele de capitão. Uma última coisa que ela fala pra ele é que quando a senhora Adabot foi vender a virgindade da Arabella, da Jane, ela não era virgem e tiveram que usar uma bexiga cheia de sangue de galinha. Eu não sei como que essa informação vai repercutir nos próximos capítulos, mas eu fico com a sensação de que isso não tá aqui à toa. Porque eu falei assim, não, mas pra que a gente precisa saber disso? Como que essa informação vai ser relevante? Não sei. Tem que esperar, né? Ver o que acontece. E aí, pra terminar o capítulo, a gente vê a Sylvia falando que não vai ficar na Filadélfia, porque ali ela já tá com uma reputação manchada. Ninguém vai aceitar ela ali, sabendo do passado dela. E ela decide seguir, junto com a Rachel e com o Ian, até uma cidadezinha lá que eles querem chegar, que em algum momento, nas cidades que eles passarem, ela vai encontrar um lar pra ela e pras filhas dela. Capítulo 81, a gente vê de volta lá na cordilheira, Claire e Jamie conversando. Eles conversam por algumas coisas aleatórias ali e tudo mais. E o auge da conversa é justamente a preocupação que eles estão em relação a Brianna e o dia que tá, que dia que é, porque no dia 11 vai ter o dia que os americanos vai levantar o cerco em Savannah. Isso porque é no dia 7 de outubro, nesse dia que eles estão conversando, né? E a Claire fala que hoje é dia 6, né? Hoje é dia 7, porque eu tenho certeza que eu escrevi dia 6 quando eu fiz anotações do jantar. E aí ela fala, mas por que você quer saber o dia, né? Ele, mais alguns dias, então vai ser o dia 11. E aí ela, o que vai ser dia 11? Ele, segundo o desgraçado do seu primeiro marido, vai ser nesse dia que os americanos vão levantar o cerco em Savannah. A gente vê então que o Jamie ainda está sentido do fato do Frank Randall ter sido marido da Claire. Então, nesse último capítulo a gente viu isso, né, acontecendo. E eles conversam a respeito disso, né, e que onde é que eles estariam salvos ou não, e ele fala que nunca tinha que ter deixado a Brianna aí, e eles chegam à conclusão que nenhum lugar é seguro.
E capítulo 82, a gente vê um dia a dia corriqueiro ali da Claire, né? Ok, tudo bem. E num dos capítulos anteriores, teve a informação de que uma das senhoras lá da Cordilheira, quando ela ia fazer xixi, o útero dela saía. Eu não consigo nem imaginar o que é isso, gente. Não quero imaginar também, não. Nossa, não sei. Talvez seja importante, né? Como mulher, a gente saber dessas possibilidades. Mas acontece que ela pede o Jaime pra fazer um calço, vamos assim dizer, alguma coisa de madeira ali. E aí acontece que a Claire pede o Jaime para poder fazer um suporte, vamos chamar assim, né, de madeira para a mulher usar, para esse útero dela não sair do lugar. E aí eu questiono os meus conhecimentos de medicina, que não são poucos, aliás, exatamente isso, são pouquíssimos, né? Eu não sou da área da medicina, minha área é informática, computação. E é engraçado, curioso ver que o Jaime fez o que a Claire pediu, né? A Claire falou pra ele as dimensões, o formato e tudo mais. E ele colocou lá Jaime Fraser, JF. Ele assinou, né, o negócio, porque ele fez aquela cobrinha do William, que a gente viu que ele deu pro William, irmão dele, depois ele deu pro William, filho dele, e que depois estava lá na caixa que eles mandou pro futuro. Então, ele tava na caixa ou impressão minha? Eu acho que tava, hein? Nossa, agora eu não tenho certeza, gente, se eu tô falando abobrinha ou não. Mas, enfim, no fim das contas, a Claire conta pra que é esse suporte. E o Jaime fala, não, eu vou lá lixar, vou tirar isso aqui, tá tudo bem. E aí, acaba o nosso diário de leitura, minha gente. Estou contente que eu consegui gravar, porque agora eu consigo continuar a minha leitura. Estamos em 60% do livro e estou ansiosa. E vamos acabar esse trem antes de começar a próxima parte da 7ª temporada. Obrigada pela sua companhia, boa leitura. Até o próximo diário.